Quando eu vim embora de Americana para cá, depois que eu tive ela, eu engravidei do meu terceiro bebê, né? Não estava esperando, aconteceu, fiquei grávida dela, era uma menina. E aí aqui foi mais difícil, né? Porque aqui vocês viram que a distância para a gente se locomover é difícil, ainda mais para quem não tem condição, não tem um carro aqui, né? A cidade é muito longe. O carro vem buscar de madrugada, né? Se de repente você precisa estar em jejum, você tem que andar todo esse assentamento, pegando todas as outras pessoas. Depois você chega até a cidade, né? Lá nessa cidade tem um outro carro esperando que eles levam para outra, para você ir fazer o exame. Quando eu descobri que eu estava grávida, fui até a cidade para iniciar o meu pré-natal. Contei ao médico, né, meus outros casos, porque eu tenho mais 2 filhos que nasceram prematuro. Ele me encaminhou para uma outra cidade com mais recursos, né, para que eu iniciasse o tratamento ali. Mas até então eles não descobriam o que eu tinha. Quando eu entrei no 6º mês, né, eu na minha casa comecei a sentir contração, né, comecei a sentir dor. E eu já fiquei apavorada, né, porque eu já sabia, eu falei, meu Deus, de novo, outro prematuro, né. Ligamos para o posto, né, da cidade, pedindo uma ambulância. E assim eu fui me preparando em casa, tomando banho e tal. E as dores foi aumentando e essa ambulância não chegava. Aí pedimos socorro a um vizinho. Chegamos até a cidade, até o posto da cidade. Cheguei lá, já não estava mais aguentando andar. Eles arrumaram um carro da prefeitura, um Gol, né? Isso já fazia 40 minutos que eu estava lá. Não aguentei chegar na metade do caminho, entrei em trabalho de parto. Disse a ela que não aguentava mais. As pessoas, assim, às vezes elas não têm respeito. No momento que eu estava ali, a enfermeira que foi junto comigo deixou que todo mundo viesse olhar ali. Eu estava sem roupa, sangrando. Então, aí eles me levaram até o hospital. Aí que eu fui falando, mas cadê minha criança? Cadê meu bebê, né? Assim, ninguém me falava nada. Aí eu perguntei a uma enfermeira, eu falei assim, moça, cadê meu bebê? Aí ela olhou para outra pessoa assim, pode falar? Aí saiu, foi perguntar para a médica, eu acho. Voltou, pegou e falou assim, ai mãe, era uma princesinha, era uma menininha, mas ela não aguentou. Aí ali eu comecei a chorar e eles me mandaram para um quarto sem nenhum medicamento, para um quarto onde mães tinham acabado de ganhar seus filhos, um monte de bebezinho, tudo chorando. Só quem mora aqui sabe como que é difícil, quanto a gente sofre, né? Assim, como que a gente é tratado com descaso. Já é maltratado em nossa região, até conseguir um carro para ir na outra região. Chegando na outra região, é mais um descaso porque você não é dali. Vamos atender da nossa região, do nosso município, depois vem vocês. Até hoje eu não superei essa dor, né? Mas eu consigo levar a minha vida à frente, adiante, né? Assim, não concordando, né, com as coisas que acontecem aqui. Qual o sentido desse acontecimento na família? E como responsabilidade coletiva? Pode mobilizar mudanças? Políticas públicas são elaboradas com o intuito de resolver problemas da coletividade e envolvem um conjunto de atores sociais, governos, agentes, instituições e
e cidadãos. O Sistema Único de Saúde é uma política pública de Estado que engloba ações de prevenção, assistência e promoção da saúde das pessoas. Eu sou Vanessa e apresento situações vivenciadas pelas pessoas quando são atendidas pelo Sistema Público de Atenção à Saúde. Eu sou Guilherme e proponho a reflexão sobre a gestão em saúde diante de casos como o que foi apresentado. Este vídeo propõe a discussão do processo de regionalização acompanhando uma linha de cuidado que ilustra as relações entre o processo de gestão regional e a atenção dada à saúde das pessoas. A regionalização é hoje um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde. Além de representar a definição de um território, né, composto por municípios com a participação do Estado, e de representar a integração dos diferentes equipamentos de saúde presentes nesse território, a regionalização é muito mais que isso. A regionalização é um processo de pactuação política, né, a partir de um projeto comum de saúde para uma região. Esse projeto deve conseguir responder às necessidades de saúde de cada região dentro de suas especificidades. Já houve muitas iniciativas de avançar na linha da regionalização. No entanto, mecanismos mais concretos de efetivação da regionalização são mais recentes, né, e se definem a partir do Pacto pela Saúde em 2006. A atenção primária é colocada tradicionalmente na base da pirâmide, que representa a hierarquização entre os níveis de atenção. Quando o sistema é pensado numa lógica em rede, a atenção primária passa a ser núcleo integrador das ações em saúde, procurando superar o modelo hierárquico. As redes são concretizadas em ações, realizadas nos serviços de saúde. Eles devem ter qualidade e garantir o acesso das pessoas. As ações em saúde se organizam na forma de linhas de cuidado a partir das necessidades da população. A linha de cuidado da gestante e do recém-nascido é uma delas. Linhas de cuidado são fluxos assistenciais centrados no usuário que facilitam o seu caminhar na rede. Envolve a articulação das ações de saúde com o acompanhamento do projeto terapêutico a partir da atenção básica. Muitas intercorrências podem ocorrer durante a gestação. A linha de cuidado da gestante ao feto procura minimizar as ocorrências e oferecer a atenção adequada para cada fase. Uma vez pactuada a linha de cuidado entre os serviços, a gestante da região terão a garantia de atendimento. Consequentemente, a redução de óbitos e sequelas, com adequada atenção no processo de gestação e nascimento. Você ouviu o depoimento de uma família que sofreu uma perda, ou seja, houve um desfecho indesejado ao longo da linha de cuidado. Eventos como esse podem ser tomados como dispositivos de análise e planejamento de mudanças? Sim, as ocorrências de óbito devem ser investigadas. Esse é o papel primordial dos comitês de investigação de morte materna e infantil nos municípios e nas regionais do Estado. A gente aqui, enquanto comitê, tudo que a gente tem feito é muito no sentido educativo mesmo. Educativo, de estar assim, propondo para os gestores, para os prestadores, ações para poder minimizar as mortes, né? Na linha de cuidado à saúde da gestante e do recém-nascido, a identificação precoce da gravidez é importante. Surpresa, alegria, medo, todos esses sentimentos devem ser escutados com atenção. O acolhimento é o primeiro passo. A dificuldade que a gente tem é um pouco da falta de informação delas de querer fazer o pré-natal precocemente. Elas procuram a instituição a partir do momento que já estão já grávidas de um certo período de tempo. Eu fui a um posto de saúde, né? Eu morava no sítio e eu achei que estava atrasado. Lá o médico mandou fazer um exame para ver se eu tinha cisto no ovário, policisto. E em outubro eu fiz o exame, ultrassom, e lá foi descoberto que eu estava grávida de 2 meses. Após a descoberta da gravidez, a gestante participa do programa de pré-natal.
Ele é composto por diversas ações de saúde, visando uma gestação saudável. A grande maioria das gestações transcorre sem complicações e é acompanhada no pré-natal de baixo risco. Lembro de uma paciente, uma gestante, né? Que ela passou com o doutor, né? Com o obstetra. Ele pediu os exames, né? Que é comum a toda paciente que faz pré-natal. E num desses exames deu um positivo, né? Para uma doença sexualmente transmissível. Daí o doutor passou um tratamento. Eu fiquei meio em dúvida se ela iria tomar ou não. Foi, né, uma pessoa bem simples e tal. Daí eu fui atrás dela. Passou um tempinho, eu fui atrás dela, perguntar se ela tinha tomado, tá? Daí ela falou que não, entendeu? Porque ela achava que iria fazer mal para a criança. E daí, no caso, eu falei, não, ao contrário, a injeção vai fazer bem para o nenê, entendeu? Para você e para o nenê. O nenê não nascer com complicações. Para nós, né, que somos enfermeiras, trabalhamos com gestante, a gente tem que também ter essa percepção. Aqui a gente tem um problema da distância física. Então elas acabam assim, por ser longe da casa delas, elas não vêm. As palestras que a gente realiza aqui, para poder ter um bom número de gestantes, precisa ir buscar e levar na casa da própria paciente. Além disso, se você não tiver uma motivação, elas não vêm também. O munícipe, a partir do momento que ele reside em seu município, a responsabilidade da saúde é do município. Independente quanto tempo faz, da onde ele veio, quanto tempo ele vai ficar naquele local. Será que a responsabilidade com a saúde da população local sempre foi da gestão municipal? Anteriormente à criação do Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde brasileiro era realizado de uma forma dual e fragmentada, porque a assistência hospitalar, a assistência curativa, ela era realizada principalmente pelos institutos previdenciários e provia a saúde do trabalhador. Ao Estado, às secretarias e ao Ministério, competia uma assistência chamada de saúde pública, principalmente a erradicação de doenças, a campanhas de vacinação e a atuação das doenças endêmicas que existiam. A descentralização avançou através da municipalização com a responsabilização dos municípios pela atenção integral aos seus munícipes, pela atenção à saúde dos seus munícipes. Isso fez com que, todos os municípios ampliassem a rede de atenção básica, como o primeiro nível de atenção e o mínimo de organização da assistência que o município tem que dar de resposta, trazendo para esse nível de atenção, para a atenção primária, a estratégia de saúde da família, houve uma grande extensão da rede. É na atenção básica que se inicia e se ordena o caminho das pessoas no sistema de saúde. Por isso, é considerada fundamental e responsável pela integração das ações da rede de saúde. Para eu pensar em atenção básica, eu tenho que pensar em unidades de saúde localizadas num território próximo de uma população sobre a qual ela terá a responsabilidade do atendimento. E essa responsabilidade, ela não se restringe a procedimentos ou a condutas diagnósticas simples. Mas se você imaginar que é nesses serviços de saúde que a população chega com as suas demandas, as principais necessidades, ou os principais anseios em relação aos seus cuidados de saúde, você tem que imaginar também que eu teria nesse lugar a necessidade de ter uma equipe de saúde, equipe de profissionais extremamente bem gabaritados e bem formados para que pudessem estabelecer com essa população um diálogo bacana, no sentido de que tanto serviços de saúde e população saíssem dessa relação de forma satisfeita. Continuando na linha de cuidado, você acompanhou o acolhimento e a identificação precoce da gravidez, bem como a inserção nos programas de pré-natal de baixo risco. Entretanto, há casos em que é necessário encaminhamento para serviços especializados. Todos os profissionais da saúde devem se responsabilizar pela gestante e pelo bebê que está sendo gerado.
Na atenção básica, é essencial identificar o risco da gestação precocemente e de maneira adequada. Os critérios de encaminhamento devem ser claros, evitando-se que gestantes de risco permaneçam em segmento somente na atenção básica, assim como a ocorrência de encaminhamentos desnecessários. O acompanhamento das gestantes de alto risco em serviços especializados também é fundamental. É decisivo para que o desfecho seja favorável. Eu estou aqui numa maternidade ao lado da Érica, que é uma futura mamãe, né? Só que ela está em observação. E o que aconteceu, Érica? Por que você está em observação aqui? Eu estava tendo muitas dores na barriga, né? Estava sendo já pelo posto, né? No PS que a gente convive. Aí no domingo de madrugada estava tendo muita dor, procurei o pronto-socorro. Aí o doutor Pedro, que me atendeu, né? Com as enfermeiras daqui, me deixou em observação. Agora, ontem eu tive 2 contrações, né, bem forte. O doutor Pedro entrou em contato com a Unesp, né, de aqui em Botucatu, para ver se conseguiria encaminhar eu para lá. Só que, graças a Deus, até ontem à noite já não tive mais nada, né, tá tudo ok, sem observação. Mas se for o caso, teria que esperar, né, vaga lá na UTI da Unesp. Os encaminhamentos entre os serviços só representam caminhos de ligação de uma rede na medida em que a integralidade na assistência for garantida em cada ponto. A atenção em redes é uma estratégia para enfrentar a fragmentação do cuidado no sistema de saúde. A atenção em rede diz respeito aos esforços para que possamos oferecer no SUS uma assistência oportuna aos usuários de acordo com as suas necessidades de saúde. O grande desafio hoje do SUS é nós superarmos a descontinuidade do atendimento e melhorar o vínculo com o usuário. E quando esse serviço, seja ele o serviço mais simples ou mais complexo, recebe um usuário, o importante é compreender que ele está dentro de um sistema grande, que é o SUS. E que, portanto, independente de ser aquele lugar onde a pessoa deveria ser atendida, todos devem estar preparados para receber essa pessoa e reposicioná-lo no sistema de acordo com a necessidade do cliente. Assim, todos somos corresponsáveis. O hospital, ele cumpre, isso deixar muito claro, com todas as metas pactuadas com a Secretaria da Saúde. Tanto em termos de internação, quanto em termos de consultas, quanto em termos de exames e procedimentos. Talvez numa área específica aqui ou ali, ele não consiga atingir a meta, mas no global ele atinge todas as metas. Mesmo assim, nós não conseguimos enfrentar essa demanda. Hoje nós temos fila de espera para procedimentos, para consultas, para exames aqui no hospital que transcendem um ano. Ok? Do ponto de vista do gestor é um absurdo, do ponto de vista do paciente é inaceitável. Então, ações conjuntas devem ser feitas pela rede como um todo. O hospital não é mais, nem é menos. Não é? A rede, as unidades básicas também não são mais, nem são menos. Todos são interdependentes, cada qual com o seu papel. Então, você imaginar que um município de 20 mil habitantes tenha que ter todos os equipamentos mais sofisticados de um sistema de saúde é inviável, não só em termos de custo, mas em termos de local, equipamento, profissionais possíveis para manusear esses equipamentos. O que é legal no processo de regionalização? É que ele divide com outros municípios essas responsabilidades. Então eu posso ter um município que tem uma super capacidade de ofertar ressonância magnética. E tem um outro município que tem uma super capacidade de ofertar serviço de ultrassonografia. Porém, atenção básica, todos eles têm que ter capacidade de ofertar. É isso? E na hora de eu melhorar a resposta dessa capacidade, dessa atenção básica, eu vou poder conversar com outros municípios e organizar essa relação solidária para ter uma melhor resposta das demandas de saúde. Até agora você assistiu aos cuidados com a gestante no pré-natal de baixo e alto risco. Mas o que acontece quando surge uma urgência ou uma emergência durante a gestação? Os 9 meses, quando eu fui para ter mesmo o neném, eu tinha botado fogo aqui no nosso lote. Eu fiquei num desespero total, porque eu não sabia o que fazer. Meu irmão quase até caiu no fogo. Aí foi eu ficar nervosa, eu passei a noite com dor.
fui para ter o neném. E no meio do caminho, como é muito buraco, a ambulância é péssima, tudo é ruim, eu acabei sentindo a dor de ter o neném no meio do caminho. Eu senti uma dor que veio com tudo, nessa que veio com tudo, o neném já saiu com tudo. E o motorista da perua que ajudou a tirar. Na hora eu não sabia o que fazer e eu estava desmaiando. Queria catar ele, mas não conseguia, estava com o corpo mole, minha pressão caiu, eu fiquei sem saber o que fazer. Situações que demandam atendimento tipo urgência e emergência deixam evidente a necessidade de mecanismos de regulação regional. Para garantir o acesso equânime, integral e universal da população ao sistema de saúde, é imprescindível o papel do Estado enquanto regulação regional desses processos políticos e organizativos de maneira federativa e democrática. A regulação que nos interessa é a regulação da oferta assistencial, que é uma ferramenta potente de gestão. Hoje, no estado de São Paulo, a regulação tem sido conduzida pela CROSS. A CROSS é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. É um órgão estadual. Isso significa que a regulação hoje no estado de São Paulo é centralizada. Mais especificamente, dentro da regulação, nós temos a regulação das urgências e emergências. Nesta modalidade, o que a gente pensa? A gente pensa no acolhimento e a gente pensa em oferecer ao paciente que precisa mais atenção, mais cuidado. Para você oferecer sempre a melhor resposta no melhor tempo, você tem que ter a rede de cuidados sempre implementada, né? Você tem que ter todas as referências, o quanto que aquelas referências podem atender e em que tempo. Com o andar, a gente descobriu que estava tendo muitos erros. Que um município poderia pegar um serviço e o outro não. Ou às vezes sobrecarregando certo município. Então agora o colegiado, junto com a regional de saúde, estamos tentando encontrar uma melhor forma para conseguirmos desempenhar melhor essa pactuação. As pactuações devem ser feitas de acordo com a realidade de saúde de cada região. Neste contexto, o planejamento torna-se ainda mais imprescindível enquanto instrumento de gestão. O Plano Municipal de Saúde, ele não pode ser feito apenas como uma norma a ser cumprida pelos compromissos da agenda do gestor. Ele precisa envolver todos os atores tanto da área da saúde, os trabalhadores dos serviços de saúde, os usuários que fazem parte também desse sistema, áreas relacionadas com a saúde, como a educação, o bem-estar social, dentre outras áreas que relacionam com o meio ambiente, que se relacionam diretamente com a saúde, e por meio da união desses atores, construir um plano que seja adequado às necessidades de saúde de seu município. Os conselhos também, eles têm a finalidade de, através das conferências que acontecem a cada 4 anos, eles levam as suas demandas. E depois esse plano de saúde deve ser trabalhado em cima dessas demandas. No decorrer do período, os conselhos vão acompanhando essas realizações, o recurso, se está sendo empregado naquilo que está sendo definido. Então, é uma grande vantagem as administrações que assumem de forma intensa essa participação da população em conselhos. Por meio desta regionalização, por meio dos colegiados de gestão regional e dos pactos realizados nesses colegiados, é possível e é interessante que se realize um plano regional de saúde, para que essa região possa ser atendida em todas as suas demandas. Isso ainda é um grande desafio no Sistema Único de Saúde. Parece complexo, e realmente é. São vários os recortes territoriais no Estado
com áreas de abrangência, coincidentes ou não. Por exemplo, as regiões de saúde sob gestão dos CGRs, a divisão em departamentos regionais da Secretaria de Estado da Saúde, as vigilâncias epidemiológica e sanitária, o Serviço de Controle de Endemias, SUSEM, os consórcios formados a partir da cooperação entre municípios, além de outras divisões, como a educação, que faz interface com o setor da saúde. Promover ações integradas não é uma tarefa fácil. Você verificou as possibilidades de organização de ações de saúde voltadas para as gestantes e aos bebês ao longo de toda a gestação. Olha, nós estamos atendendo às prioridades do parto humanizado naquilo que é possível. A nossa instituição ela é bastante antiga, ela é de 1915. A maternidade ela é há pelo menos há mais de 50 anos que ela foi construída. Então, fisicamente, as instalações não comportam plenamente a participação de acompanhante em todas as fases. Mas, na medida do possível, nós estamos aplicando essas técnicas do parto humanizado, oferecendo oportunidade do alojamento conjunto para a mãe e o recém-nascido, a participação do acompanhante definido pela parturiente em todas as fases possíveis. Obviamente que em algumas situações existem algumas restrições. Acredito que toda mulher tem a capacidade de realizar o parto normal. Desde que seja preparada emocionalmente para isso, ela é capaz de dar à luz de uma forma tranquila e prazerosa, deixando assim os casos de cesariana para as pessoas, para as mulheres que realmente correm risco de vida juntamente com o seu bebê. Hospitais que atendem gestantes de alto risco em geral também possuem tecnologias para oferecer após o parto atenção especializada ao recém-nascido, caso seja necessária. Eu converso agora com a doutora Maria Regina, que é responsável por esta UTI neonatal de um hospital de nível terciário. Doutora, como funciona este serviço? A UTI neonatal ela recebe recém-nascidos que são considerados de risco, que por algum motivo eles não podem ficar com as suas mães e precisam de cuidados especiais. Como nós recebemos esses recém-nascidos? Nós temos a central de regulação e atendemos toda a nossa região. E também atendemos aos pacientes nascidos aqui na nossa maternidade. A nossa maternidade é uma maternidade que atende gestantes consideradas de risco, então algum pré-natal de risco, ou por problemas maternos ou por problemas fetais. Agora, doutora, nós notamos aqui que nós temos já uma lotação. Existem vagas para todos esses bebês? Como que é esse serviço? Tem condições para isso? Então, esse é um problema sério de todas as UTIs neonatais, que a capacidade de ocupação ela se torna esgotável num período muito curto. O tempo de internação dessas crianças ele é muito prolongado, ele chega a ser um bebê de 500, 700 gramas, ele fica internado por 2 meses. Né? Então você imagina vários bebês desses internados nas UTIs, o tempo que leva para rodar esse leito. Então normalmente nós temos uma capacidade superior a 100% de atendimento. Então a maior parte do tempo nós estamos como estamos hoje aqui, com mais de 100% de taxa de ocupação. São vários contextos institucionais que se relacionam na produção do cuidado. A gestão na forma de redes é um desafio e tem sido enfrentado com a constituição dos colegiados de gestão regional. Os colegiados de gestão regional, os CGRs, representam uma proposta extremamente inovadora de gestão. Por que inovadora? Porque só poderá ser legitimada se for construída em cima de uma gestão solidária. A tradição regional é uma tradição de disputa de interesses econômicos, políticos, partidários, de famílias tradicionais em cada região. É necessário superar esses interesses particulares em nome de um projeto de Estado. O colegiado já pressupõe vários assentos em roda, né? E permite, né, que é um outro ganho importante, que as decisões desse colegiado sejam consensuadas. Nos colegiados, a antiga hierarquização nas relações entre gestores estaduais e municipais é redefinida pelo deslocamento,
para uma relação horizontal entre gestores. Então, assim, os municípios também já percebem que o Estado também está num papel de mudança, né, da sua atuação. Ele era uma instância mais de determinar, de fazer, de dar ordens. Agora o Estado não tem mais essa postura, né? Ou pelo menos não deve ter. A estrutura do Estado não se modificou, pelo menos uma modificação grande, e as pessoas que estavam no início do processo, elas se mantêm. Então a gente conseguiu vir do processo desde o início até agora. Então a gente também vem num aprendizado. Os CGRs são um avanço para o campo da saúde, porque gestores municipais e estaduais interagem para resolver problemas de uma região através de ações conjuntas. O consenso é a forma de deliberar e por isso mesmo os CGRs se tornam um exemplo democrático de instância de poder. Mas nem sempre entre os participantes as opiniões são as mesmas. O sentido pleno de gestão solidária ocorre quando se reconhece a troca de valores como um recurso importante na tomada de decisões. Nós aprendemos a trocar, vamos dizer assim, a figurinha com o município vizinho, que a gente não sabia antes. Cada um vivia o seu espaço. O recurso maior nesse momento ainda sai dos municípios. E a gente não tem infraestrutura adequada. Os municípios, na grande maioria, eles são pequenos, de pouco pessoal e pouca estrutura física. Então a gente tem uma dificuldade muito grande técnica, inclusive técnica, né, dos profissionais mesmo. O trabalho da equipe de saúde, desde o pré-natal até a maternidade, deve visar a ampliação do conhecimento e da segurança no cuidado de si e do bebê. Em seu retorno para casa, uma relação recíproca de respeito e vínculo deve ser mantida com a unidade básica. Do parto para casa, ela vai sair com o neném já nos braços e ela vai ter todo o apoio do PSF, que nós, nos primeiros dias que ela está em casa, nós vamos visitá-la, vamos orientar sobre a amamentação, vamos ver a amamentação efetiva, se realmente está acontecendo, se ela está com um sangramento normal, se o nenê está com um biguinho normal, se não tem infecção, se está com icterícia. Ela vai para a primeira consulta de puerpério, que é 8 a 10 dias após o parto, levando o recém-nascido. E quando ela termina esse puerpério, é de 30 a 40 dias após o parto, que também é a segunda consulta de puerpério, onde nós iremos orientar sobre os métodos anticoncepcionais e também orientar sobre a alimentação, a amamentação, reforçando a amamentação para não deixar de amamentar o filho. O planejamento familiar retoma o início de uma nova linha de cuidado na atenção básica. Ele é composto por ações educativas que orientam o planejamento familiar de acordo com a opção livre e consciente das pessoas em ter filhos ou não, quantos filhos, com qual espaçamento entre eles, além da escolha de métodos contraceptivos e orientações para uma vida sexual mais segura. O planejamento familiar deve fazer parte da assistência integral à saúde da mulher. Deve proporcionar cuidado tanto à mulher que deseja a gravidez como àquela que prefere evitá-la. Não podemos esquecer das situações de risco de vida para a mãe e gestação resultante de violência como estupro, pois são casos em que é previsto o aborto legal. Afastar preconceitos e acolher as mulheres nas situações de vulnerabilidade são fundamentais para a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher na rede de assistência. A cidadania é construída a partir da prática do direito à saúde, definida a partir da responsabilização dos profissionais da saúde e da valorização da vida por todos os atores envolvidos. As instituições contribuem para a construção de valores democráticos. O SUS se revela como uma política de Estado que contribui nesse contexto. Para tanto, os compromissos assumidos por gestores devem ser colocados em prática. A efetiva regionalização da saúde depende da capacidade da gestão em reconhecer e incorporar dinamicamente em seu trabalho a realidade do cotidiano, da atenção em saúde.
como também da capacidade dos profissionais da saúde e da população em atuar no fortalecimento do SUS. Regionalização é um processo de articulação política. Autonomia de cada município dentro de um projeto coletivo. União. Uma necessidade. Equidade. É uma esperança. Realidade. Planejamento. Responsabilidade. Entrosamento. Equidade. Do sonho compartilhado ao projeto realizado. Responsabilização. Entrosamento. Cooperação. Um avanço. Construção permanente. Valorização da vida. Fortalecimento. Troca de experiência. Desafio. Igualdade. Processo solidário na produção da vida.